Boa noite a todos. O meu grupo tem a seguinte formação: Andréia Carvalho, Ariane Rocha, Gabriele Souza, Milene Carvalho, Geicilane Oliveira e Júlia Moraes. O tema do nosso artigo é o seguinte: manifestações clínicas do lúpus eritomatoso sistêmico, conhecido também como LES, LES. O nosso artigo ele foi publicado no ano de 2019. O lúpus eritomatoso sistêmico, LES, é uma patologia inflamatória crônica que atinge todos os sistemas do corpo, de caráter autoimune e de origem desconhecida, podendo estar relacionados com fatores ambientais, hormonais e genéticos. É predominante em pessoas do sexo feminino, que estejam em período fértil, de raça asiática e negra. Evolui apresentando manifestações clínicas como polimorfismo com evolução crônica, com tempo de exacerbação e remissão. Podem apresentar como sintomas sistêmicos a artrite, a pneumonia, a hiperatividade reticuloendotelial, serosite, nefrite, miosite, vasculite, manifestações mucocutâneas, hemocitopeniais, imunológicas e vários quadros neuropsiquiátricos. Essa doença atinge principalmente as células sanguíneas, as articulações, a pele, as membranas serosas, os vasos sanguíneos, o cérebro e os rins. Por isso, é considerada uma doença multissistêmica. Existem dois tipos de lúpus reconhecidos. Nós temos o cutâneo e o sistêmico. O cutâneo, que é aquele que causa manchas ou eritemas geralmente avermelhados na pele. Normalmente, aparece em regiões que têm maior exposição ao sol. E o lúpus sistêmico, que acomete os órgãos internos. O LES é uma doença grave que pode levar à morte. As infecções são as principais responsáveis pelos casos de mortes de pacientes com lúpus. Por isso, é muito importante o diagnóstico precoce da doença e o tratamento, consequentemente. A ocorrência de infecções em pacientes com lúpus é maior naqueles que fazem administração de imunossupressores, principalmente de glicocorticoides. Então, existem dois tipos de LES. A LES é o lúpus eritematoso sistêmico. Os dois tipos são o cutâneo e o sistêmico. O cutâneo são aqueles que aparecem manchas avermelhadas na pele. Eles aparecem em regiões que ficam mais no sol. O sistêmico acomete em órgãos internos. Os fatores que geram essa doença são genéticos, hormonais e ambientais. Os sintomas podem ser com maior e menor intensidade de acordo com as fases da doença. O diagnóstico é pela ressonância magnética. Exames mais indicados pela LES. Em pacientes com alterações neuropsiquiátricas, possibilitando um diagnóstico precoce. Não existe nenhum tipo de tratamento específico para o lúpus, já que não tem nenhum tipo de protocolo padrão que pode ser seguido por todos os pacientes. Desta forma, são indicadas uma série de medidas para que o paciente tenha uma boa qualidade de vida. Dentre elas, podemos destacar uma boa abordagem terapêutica e a prescrição de medicamentos. Dentro desta abordagem terapêutica, deve ter uma boa conversa do médico com o paciente, mostrando as fases da doença, o real diagnóstico e o tratamento que deve ser seguido. Ter um bom acompanhamento psicológico, já que não deve ser fácil conviver com uma doença crônica pelo resto da vida. Pedir ao paciente que evite exposição solar, evite o tabagismo e também evite consumir sal, gorduras e carboidratos em excesso. Ele deve ter uma dieta bem mais balanceada mesmo, consumindo verduras, legumes, tubérculos, frutas, etc. E também deve-se estimular a prática de atividade física, exceto na fase sistêmica da doença, quando se é recomendado o repouso. O tratamento medicamentoso é feito de várias formas. Podemos destacar: na fase leve da doença é indicado o uso de anti-inflamatórios. Já nas fases mais agudas e graves é indicado o uso de antimaláricos e também corticosteroides. A maioria das pessoas com lúpus utilizam somente os anti-inflamatórios e, com alguns dias de medicação, já é notável a melhora da pessoa. Bom, segundo o artigo, segundo autores do mesmo,
Lúpus se trata de uma doença grave, uma doença que não tem cura, é uma doença também multissistêmica, ou seja, ela atinge vários órgãos do corpo e por isso pode sim levar a maiores complicações. Ainda não se sabe de fato o que causa essa doença, mas sabe-se que alguns fatores contribuem, como fatores ambientais, fatores hormonais, genéticos. E essa doença necessita sim, de tratamento, de cuidados específicos. E por isso se torna indispensável a atuação dos profissionais de saúde, porque eles vão orientar, eles vão dar informações necessárias aos pacientes quanto aos exames a serem feitos, quanto ao tratamento da doença, eles vão influenciar de forma benéfica na qualidade de vida desse paciente. Porque caso contrário, se essa doença não tiver os cuidados necessários, o tratamento específico, pode levar até mesmo o paciente a óbito. Bom, vou apresentar agora algumas imagens de pessoas que possuem a doença lúpus. Michael Jackson recebeu o diagnóstico de lúpus eritomatoso discoide entre o final da década de 70 durante uma consulta com o dermatologista. A lúpus atinge geralmente mulheres numa proporção de 3 para cada um homem. Atinge geralmente áreas da pele exposta à luz solar, sendo cerca de 60% no rosto. A causa exata da lúpus é multifatorial. Não existe um fator que consegue explicar essa doença. Por ser uma doença autoimune, seu corpo cria uma autoagressão. Eu vim falar algumas curiosidades e perguntas sobre o lúpus. O lúpus atinge mais o sexo masculino ou feminino? Então, 90% dos casos são em mulheres, principalmente naquelas entre 15 e 45 anos de idade. O lúpus é uma doença rara? Pesquisas apontam que a prevalência do lúpus varia entre 1 a cada 2.000 pessoas e 1 a cada 10.000. Não há estudos epidemiológicos feitos aqui no Brasil, mas especialistas acreditam que os números sejam os mesmos de outros países. A mulher com lúpus pode ter filho? Sim, desde que a doença esteja controlada por no mínimo 6 meses e a paciente não faça uso de medicamentos que possam fazer mal ao feto. Mesmo assim, a gravidez precisa de cuidados e acompanhamentos médicos mais rigorosos.